Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. O que eu busco, Caiado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz. Fala, seus mal diagramados. Após o carnaval da sétima trombeta do apocalipse, as coisas no país entraram em uma estranha normalidade, quase que um vale da estranheza nacional. Tivemos mais um carnagado com a presença de churrasco grego de Nelore, girolandas fanatizadas e até um caracu arrastando o chifre no asfalto após ser largado na estrada. Mas não só Marcos Duval sofreu as dores do cornismo. Um mero no frontal em uma peça destruiu ao vivo um casamento de um esquerdista corno de cátedra. E cá entre nós, ir em uma peça chamada Pasolini no Deserto da Alma e se indignar com uma p*** é o mesmo que ir em um culto do Malafaia e se indignar com as mentiras contadas por ele. Tivemos outros equívocos, como a convocação de uma mega manifestação pela prisão do mito, o governo tentando engambelar o FGTS da galera a troco de criar uma nova epidemia financeira de consignados, e o Alexandre Padilha mais feliz com os Estados Unidos que dono de fábrica de míssil na época da invasão do Iraque. Só como a terra é redonda, o mundo gira, a história, a capota, tem gente que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, fez campanha contra a reforma tributária, vendo hoje os Estados Unidos elogiando o novo sistema tributário brasileiro. Entre um Lula indignado com os seus clones e inscrito na Galãs Feios, muito obrigado, presidente. Mentira, esse dia eu estava vendo um vídeo, alguém me mostrou um vídeo, um cidadão, que eu não sei quem é, está dizendo que eu estou morto. E o Mamãe Falei querendo ressuscitar a Tour de Brunete no Marajó. Tivemos, talvez, o fato político mais relevante dos últimos meses. O mito arregou e pediu uma anistia para seus bezerros, vacas e bois velhos. O executivo não tem interesse em aprovar uma anistia, mesmo sabendo de pessoas humildes que estão sendo condenadas, por uma pena muito alta. Ele chegou a falar em pacificação. Logo, o cara que 5 anos atrás disse que metralharia a petralhada. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. O que eu busco, Caiado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz. E após 45 anos, o espectro da anistia voltou para tentar seduzir o país com um imenso "deixa disso". Mas se hoje uma parte da população anseia que o Brasil se torne um cruzamento do Arkansas com uma teocracia cristã, muito se deve à lei número 6.683, sancionada pelo presidente João Figueiredo em 28 de agosto de 79. Segundo o historiador Daniel Arão Reis, apesar da coragem isolada de pessoas como o jornalista e político Márcio Moreira Alves e de Dom Helder Câmara, que denunciaram abertamente o uso sistemático da tortura pela ditadura, com a lei da anistia, grande parte das figuras públicas optaram pelo silêncio. Aliás, obrigado minha mãe por ter me batizado em homenagem a esse grande homem. Mas voltando, para ele o livro O Que É Isso, Companheiro, de Fernando Gabeira, publicado em 79, ofereceu uma interpretação irônica e conciliatória da ditadura e das lutas contra ela. A partir daí, o que passou e se tornou a postura dominante desde então. Mas as coisas não foram tão simples. Em 78, os comitês brasileiros pela anistia, CBAs, promoveram uma extensa divulgação pública dos abusos cometidos pelos militares. Os CBAs assumiram as reivindicações dos familiares de mortos e desaparecidos políticos, assim como a exigência pela punição dos torturadores e o desmantelamento do aparelho repressivo. Foi um momento de disputa pela anistia, ainda com a possibilidade histórica de não se aliviar para torturadores, capatazes de milicos e psicopatas dos porões do DOPS. Uma das propostas iniciais para a lei da anistia continha o seguinte trecho: excetuam-se dos benefícios da anistia os atos de sevícia ou de tortura de que tenha ou não resultado morte praticados contra presos políticos. Mas foi o projeto de lei
rei dos militares que venceu a disputa, prevalecendo a interpretação de que a anistia teria sido recíproca, favorecendo vítimas e algozes, com o uso do argumento de que se tratava de uma guerra e os dois lados cometeram excessos. A consequência foi que, após a anistia, a direita pôde silenciosamente se recolher aos seus buracos, longe da esfera pública, para lamber as feridas da derrota, resguardar uma série de privilégios para os milicos na Constituição de 88 e começar o longo processo que redundou em Bolsonaro como presidente do Brasil. Enquanto a população depositava suas esperanças nas diretas já, na Constituinte e em uma sequência interminável de planos econômicos fracassados que marcaram os governos Sarney e Collor, os conservadores e liberais se reorganizavam. Foi quando surgiram organizações como a Câmara de Estudos e Debates Econômicos e Sociais, o SEDES, um grupelho de empresários organizado em torno de Delfim Neto, ou o avô do Instituto Mises, do Instituto Liberal. Eu vou citar alguns dos nomes envolvidos nele para vocês entenderem o grau de trambicagem capitalista envolvida. Jorge Gerdau, Henri Maxud e o recém-santificado pela grande mídia Abílio Diniz. Morreu, é canonizado. Sabe o atual todo-poderoso agronegócio? Em 85 já estava se organizando na União Democrática Ruralista, UDR, que tinha um único objetivo: lutar com todas as armas, literalmente, contra a reforma agrária. Um de seus fundadores foi o fazendeiro e médico e atual postulante ao cargo de Mito 2, Ronaldo Caiado. Nas palavras de Caiado: assistiremos a esquerda radical, travestida de democrática, usar temas como a reforma agrária para fomentar o desentendimento entre as classes do produtor e do trabalhador rural. Essa conversa não é do último domingo no Carnagado. É de 1985, quando eu nasci. Além disso, os incels da época se organizaram em vários grupelhos destrambelhados. Tivemos a formação, vejam só, de uma juventude janista, uma espécie de proto-MBL, que apoiava o JHH Jânio Quadros. Para piorar, a nova república viu até a filial brasileira da seita do Reverendo Moon querendo interferir na política nacional, além de uma tentativa em se reativar a ação integralista brasileira. E enquanto as crianças assistiam Caverna do Dragão e He-Man, novelas como Mandala e Vale Tudo viravam a mente do adulto brasileiro de ponta cabeça em pleno horário nobre. E aí, o que acontecia em paralelo, os milicos conspiravam. Afinal, a anistia estava aí para deixá-los soltos, conspirando dentro dos quartéis, isso quando não estavam lavando cavalos, pintando meio fio ou chupando o pau de algum amigo na broderagem e no respeito dentro do banheirão. É dessa época que o Centro de Informações do Exército fez circular nos quartéis o infame Orville, o livro que antes de Olavo, Zap e Brasil Paralerdos serviu como principal foco de transmissão do revisionismo histórico e paranoico no Brasil. Para eles, a nova república seria caracterizada como um regime de permissividade política e social sem precedentes, o que abriria espaço para uma nova tentativa de tomada do poder pelas esquerdas. O objetivo do Orville era elaborar uma narrativa para criar uma proteção aos militares que haviam atuado na repressão, explica Priscila Brandão, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ou seja, enquanto todo mundo ralava em um Brasil com inflação de 800% ao ano, os pé de bota estavam brincando de war com a história nacional, tentando justificar as razões de seus fracassos quando estiveram no poder. Para eles, após o fim da luta armada, estava em curso uma quarta tentativa de tomada do poder baseada em uma nova forma de luta ainda mais perigosa do que as anteriores: a manipulação da mente da população. E aí você, do alto dos seus 35 anos de virgindade e que se acha muito inteligente por ler Olavo de Carvalho e usar o cartão da mamãe para comprar Bitcoin ou arminha de jogo online, apenas repete as merdas inventadas por milicos desocupados dos anos 80. Cultura woke, marxismo cultural, bandidolatria e outras historinhas de ninar nazista nascido em Alegrete são apenas versões repaginadas do que já estava no Orville desde 85. Décadas depois, estamos diante de uma nova encruzilhada histórica. Após a cadela do fascismo militar brasileiro ter gestado o bolsonarismo usando como obstetra neopentex, espíritas e católicos carismáticos, eles chegaram ao poder
e perderam de novo. Perderam aos 49 do segundo tempo da prorrogação com um gol de canela do Lula, sim, mas perderam. E diante do tacape judicial de Xandão, agora se encontram novamente pedindo o arrego de uma nova anistia. Se antes era uma guerra entre militares e comunistas, agora é o papo de era só uma turba de aposentados, doidinhos de bairro e cabos velhos da reserva, deixa pra lá. E assim como em 1979, o que passou, passou. É inegável que o meme, talvez eu tenha conciliado classes demais, tem toda uma verdade histórica por trás. O recém-falecido Luiz Werneck Viana afirmava com razão que a modernização no Brasil, longe de remover o atraso e a tradição colonial, partiu para o que ele chama de transformismo, um grande compromisso entre Estado e as elites industriais e agrárias, visando modernizar sem que se modifique as seculares estruturas opressivas do status quo nacional. Mas é inegável que no caso dessa nova anistia, Lula meteu o louco e incorporou, por enquanto, sua versão Lula do Velho Testamento. Anistia é o caralho, na minha mão direita ofereço a justiça do Estado de Direito que vocês querem destruir, enquanto com a minha mão esquerda guardo as chaves da papuda para o momento certo. Claro que ele não falou isso, mas para bom entendedor, meia palavra basta. O cidadão está pedindo anistia antecipada. Ou seja, não, você primeiro vai ser julgado, você cometeu muita barbaridade, você vai ser julgado, você vai ser apreciado. Ir contra a anistia e qualquer conciliação nesse caso é evitar que daqui uns 10 anos, ou até menos, tenhamos que aguentar Dona Fátima Cagona de Tubarão ser aceita como heroína da pátria ao lado de Olavo, Neymar, MC Reaça, Batoré, Zambelli e Brilhante Ustra. Isso se tivermos vivos em um Brasil que tolere uma nova anistia. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, se não se apoia, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram, possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossas novas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que concordam com uma nova anistia, só temos uma coisa para te dizer: vai tomar no cu.